Pessoal, então nós vamos falar a respeito agora de conjunções, né? A questão 7 tem duas conjunções, a conjunção mas e a conjunção e. A gente sabe que as conjunções, elas servem para quê? Elas servem para ligar termos, servem para ligar ideias, orações, né? E aí cabe a nós interpretarmos o sentido que ela tem ali dentro do texto. Nós temos as conjunções adversativas, que são aquelas conjunções que trazem a ideia de contrariedade, né? Vou colocar aqui adversativas. Ideia de oposição. Nós temos as conjunções aditivas, que transmite a ideia de soma, né? Vou colocar aqui de oposição a conjunção mas, conjunção porém, entretanto, conjunção contudo, entretanto, então acertei. e etc. Nós temos as conjunções aditivas, né? Que dão a ideia de soma. Ideia de soma. Exemplo: e, nem. As conjunções alternativas, que dá a ideia de alternância. Alternativas, que dão a ideia de alternância. Exemplo: ou, ora, ou, vou colocar aqui, ora, entre outras. Nós temos as conjunções explicativas. As conjunções explicativas. Então, no próprio nome, né? Explicam, né? Alguma coisa. Então, ideia de explicação. E as conjunções conclusivas. Essas conjunções que eu estou falando são as conjunções coordenadas, tá? Que estabelecem uma relação de independência entre as orações. Então, conclusiva. Conclusivas. Ideia de finalização, né? Ideia de conclusão mesmo. Certo? Então, levando em consideração esses elementos aí, esses conceitos das conjunções, vamos fazer a análise do que está pedindo aqui. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores, é um luxo imperial, mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Então ele inicia a frase dizendo que ele considerou que a glória do pavão, né, ostentando o esplendor de suas cores, né, ele considerou isso e chegou à conclusão que era um luxo imperial. Mas depois que ele leu os livros, depois que ele leu, ele chegou o quê? Ele concluiu que não era aquilo que ele esperava, né? Depois que ele leu o livro, ele encontrou informações que eram contrárias. O que as informações do livro diziam para ele? Que aquelas cores todas
não existem na pena do pavão. Então, antes ele tinha uma ideia sobre as cores das penas do pavão. Depois que ele buscou informações, depois que ele leu, ele viu que não era aquilo. Então, a gente percebe aí uma relação de quê? Esse mas está estabelecendo uma relação de oposição. Porque ele pensava que era de um jeito, ele analisou de uma forma, mas depois de ler, ele viu que não era aquilo. Então, esse mas, repito, está estabelecendo uma relação de oposição, de contraste, né? Dessas ideias. E aí, logo em seguida, nós temos a conjunção e. O que está dizendo aí? Mas andei lendo livros e descobri. Então, nós temos a soma de duas ações. Quais foram as ações que ele fez? Andei lendo livros, então ele leu, né? Andei lendo, foi a primeira ação. E qual foi a segunda ação? E descobrir, ou melhor, descobrir. Descobrir não, descobrir. Então, a ação de ler e a ação de descobrir. Então, a soma de dois verbos. A soma de duas ações. Então, o exinho aqui está ligando esses dois termos de mesmo valor, que são de ação, certo? Então, levando isso em consideração, as alternativas dizem o seguinte. Nós temos um caso de oposição e adição, alternância e adição, conclusão e oposição, explicação e oposição. Se eu disse para vocês que o mas dá ideia de oposição e o e dá ideia de soma, qual a alternativa que nós vamos marcar? Justamente a letra A, que está dizendo oposição. Oposição refere-se ao mas e adição refere-se ao e, certo? É isso. Próxima questão. Vou apagar aqui. No trecho, aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas de água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. Nessa frase aqui, vou repetir. Aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se alimenta, em que a luz se fragmenta, como em um prisma. Aqui nós temos um exemplo de quê? Nós temos um exemplo de opinião, de fato, de dúvida ou de suposição? O que vocês acham? Lembrando que fato é aquilo que pode ser o quê? Pode ser comprovado. A gente pode ir atrás dos registros e ver que aquilo realmente é algo que aconteceu, que está registrado. Opinião é aquilo que eu penso, são as minhas impressões sobre algo. Nesse caso aqui, o que vocês acham que nós temos? Nós temos qual alternativa que nos cabe aqui dentro do texto? Se a gente for analisar, quando ele diz aquelas cores todas não existem na pena do pavão, não há pigmentos, o que há são minúsculas bolhas d'água que a luz se fragmenta como em um prisma. Vocês acham que isso é o quê? Fato. Por que é um fato? Porque ele extraiu isso aqui do livro? Sim, porque acho que se ele não tivesse lido o livro, ele não ia saber. Então ele buscou e aprendeu que aquilo lá não é cores, e sim minúsculas bolhas d'água. Ok, tá certo. Questão 10. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. A palavra destacada tem um sentido semelhante em... Quando a gente pensa em ostentar, a gente vê aquelas pessoas ostentando joias, né? No pescoço, nas mãos. Pode falar. Tem o número 9. Aí depois eu volto à questão 9. Agora eu já estou na 10, vou continuar nela. Então, quando a gente fala ostentar, seria a mesma coisa que está se mostrando, né? Seria o quê? Estar se exibindo? Sim, né?
Estar se exibindo. Então, estar ostentando teria o mesmo sentido, seria sinônimo de exibir-se. Agora, voltando à questão 9. No trecho, ó minha amada, o ponto de exclamação reforça a ideia de animação, admiração, impaciência, surpresa. A gente vê que é admiração, né? Já que ele está falando, ó minha amada. Lá dentro do texto, a gente percebe que há uma admiração pela pessoa que ele considera o amor dele, né? Então, sim, nós temos um caso de admiração. Questão 11. Considerei, por fim, que assim é o amor. Nesse trecho, infere-se que o cronista afirma que, bom, inferir seria a conclusão que eu vou chegar a partir das informações que eu tenho. Às vezes, ali, as informações não estão tão claras, mas a gente vai observando com palavras-chave, situações ali dentro, que faz com que a gente chegue a uma conclusão sobre o que foi dito. Então, voltando ao que disse, considerei por fim que assim que o amor é. O amor é assim como o pavão, sem nenhum esplendor e mistério? Não, porque para ele o pavão não é algo que não tem esplendor e mistério. Na verdade é o contrário, né? A simplicidade do amor consiste em não ter nenhum esplendor? Também não. Somente os elementos água e luz possuem seu esplendor? Também não. Porque no final, no último parágrafo, ele está falando do amor, né? Eu considerei por fim que assim é o amor, ó minha amada. De tudo que ele suscita e esplende, estremece, delira. Quer dizer, é algo grandioso, né? Em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Então nós vemos aqui um caso de quê? Em que o amor é tão esplêndido quanto a luz e a água. E ao mesmo tempo ele é também misterioso e simples. Então essa é a alternativa adequada, né? É o gabarito. No trecho, de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim, existe apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Olha só, nós temos uma sequência, esplende, estremece e delira. Quando a gente analisa essa sequência, a gente vê que a situação ela vai aumentando gradativamente. Imagina numa situação assim, por exemplo, eu acordo, levanto, tomo café da manhã, tomo banho e vou para a escola. É uma sequência gradativa, que vai aumentando, não é? Então, primeiro eu acordo, levanto, tomo banho, tomo café da manhã e vou para a escola. Eu percebo uma sequência gradativa que vai aumentando, certo? Certo. Então, naquela situação a gente percebe que também há uma gradação. O que é uma gradação? É justamente algo que vai aumentando, pode ser no sentido aumentativo, gradativamente, crescente, poderia ir no sentido decrescente, poderia ser o contrário, né? Mas ali no caso a gente percebe que ele chega até o ápice, que seria delirar, porque ele diz, repito, olha o que ele fala. Primeiro ele esplende, depois ele estremece e por fim ele delira. Então a gente percebe que vai crescendo, né? Uma sequência gradativa crescente. Então, essa escrita, essa sequência de verbos, né? Unida com a conjunção e, a gente pensa numa gradação de ideias. As ideias vão gradativamente aumentando até chegar no ápice. Então, letra D. Próxima questão. Leia os textos 1 e 2 a seguir e responda as atividades. 18 anos de maio. Faça bonito. Texto 2. Quem não denuncia, também violenta. Faça bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. Maio laranja. 15 de maio, dia do combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Bom, o que acontece aqui? Vamos ver o que o comando quer de nós. No texto 1 e no texto 2, a sentença faça bonito expressa um sentido de quê? Um sentido de incerteza e dúvida?
um fato certeiro, real, algo muito duvidoso, ou ordem, pedido ou conselho? Bom, a gente viu que nós temos um verbo aqui, quando está dizendo faça, nós temos o verbo no modo imperativo. Quer dizer, o que é o modo imperativo? O modo que dá ordem, ou um conselho, ou um pedido, né? Então, quando ele disse faça bonito, ele está tentando, de certa forma, ordenando, né? Para que você faça, aconselhando para que você faça alguma coisa. Então, aqui nós temos o sentido do verbo fazer, na expressão faça bonito, é trazer o quê? Ordem, pedido ou conselho, concorda?